Sejam todos bem-vindos. Nosso tema de hoje, né, que é a caixa preta dos honorários high ticket de consultoria. A dúvida, né, que a pergunta que sempre vem é como que, por que, né, que alguns consultores eles podem cobrar, eles cobram, né, preços maiores e outros não conseguem cobrar, né, e passa tempo, às vezes as pessoas pensam logo que é porque quem é novo no mercado vai cobrar preço menor, quem já está mais tempo no mercado vai cobrar preço maior, mas nem sempre é assim. Existem muitos consultores que já estão no mercado há muito tempo e ainda continuam cobrando valores menores e poderiam estar cobrando mais, mas ainda cobram valores pequenos, né, comparado ao trabalho que ele tem. E isso é ruim, né, porque a gente, quando cobra valor, que não está cobrando um valor justo, né, quando a gente fala valor maior, a gente está falando de um valor justo. Quando a gente não cobra esse valor justo para o trabalho da gente, a gente acaba ficando escravo do trabalho, não é verdade? A gente tem que trabalhar muito para poder ter uma renda suficiente, né, para manter as nossas despesas. E aí então, esse trabalhar muito acaba tirando da gente aquilo que motivou a gente a começar a nossa consultoria, né? Começar o nosso negócio de consultoria, né? Porque eu acho que, não sei vocês, né, consultores, mas eu, né, a Ana, quando a gente começou, a gente tinha interesse sim de fazer aquilo que a gente gosta, mas também ter tempo para fazer, tempo com a família, tempo para desfrutar das coisas da vida e não ficar escravo do trabalho, né? Foi por isso que a gente saiu das empresas que a gente trabalhava, né, como empregado de empresa, né, para poder ter uma carreira e poder ser um pouco mais dono da nossa agenda, né? E aí tem uma frase interessante que eu queria até ler aqui para vocês, que é do Alan Weiss, que ele fala o seguinte, que a verdadeira riqueza é o tempo livre. O dinheiro é só o combustível dessa riqueza. Muita gente está tão preocupada fazendo dinheiro que, na verdade, está corroendo a própria riqueza. Então, o que ele está falando aqui? Que como que você mede, né, a sua riqueza? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é medir pelo dinheiro que a gente tem. Mas muitas pessoas têm muito dinheiro, são ricas, né, financeiramente falando, mas não consegue desfrutar daquela riqueza, né? Não consegue usar daquele dinheiro para desfrutar tempo de qualidade para si, né, e para a família. E ele fala aqui, o Alan Weiss, né, que a verdadeira riqueza então é medida pelo seu tempo, o tempo que você tem livre para fazer o que você escolheu fazer, o que você gosta de fazer, com quem você quer fazer, ter esse tempo, né? Então a riqueza é contada dessa forma. Quando você está muito, e aí ele coloca, né, muita gente está tão preocupada, né, e ocupada fazendo dinheiro que acaba corroendo a própria riqueza, né? Gasta tanto tempo correndo atrás de dinheiro que se perde, né, e acaba não tendo como desfrutar da verdadeira riqueza, que é esse tempo livre que ele está chamando aqui, que é como ele acha que a gente mede a nossa riqueza de fato. E aí, a gente está falando aqui sobre como gerar preços maiores, né, para as nossas consultorias, né? E eu preciso falar assim que a primeira coisa que a gente tem que perceber, né, que existem duas formas, né, básicas da gente cobrar pela nossa consultoria, né? E a primeira forma é a gente cobrar com base nos custos, né, da nossa consultoria. Ou seja, você vai pegar ali os seus custos, né, os custos diretos, os custos indiretos, né, que você tem para fazer a sua consultoria ali no cliente, e aí aplicar também uma margem de lucro, então você chegaria num preço. Isso aí a gente chama você calcular o preço com base no custo. É interessante, a gente vai ver, mas não é a melhor forma de se calcular. A outra forma, né, de a gente calcular o preço das nossas horas é a gente calculando com base no valor que você pode gerar para o cliente, né, no caso. Então, se você comparar, por exemplo, numa empresa, vamos pegar os empregados, funcionários de uma empresa, né, de uma grande empresa, por exemplo. Os funcionários que estão lá num cargo mais, nível um pouco mais baixo,
tende a cobrar, né, o preço do salário dele é calculado com base nas horas que ele gasta, né? Então você tem ali a quantidade, o valor das horas daquele profissional, por exemplo, um zelador, o faxineiro, né, da empresa, ele tem lá como que se calcula o salário dele, o valor das horas dele vezes a quantidade de horas que ele trabalha no mês, então esse é o valor do salário dele. Agora, quando você vai para cargos mais numa hierarquia maior, por exemplo, o CEO da empresa, ele já não vai ser. O salário dele não é calculado com base nas horas que ele trabalha, mas sim ele já. Porque ele gera valor, mais valor para a empresa. Então a empresa está preocupada o que valor, qual benefício, né? O que esse CEO pode trazer para a empresa, agregar para a empresa de valor, né? E aí então, quanto mais valor ele gera para a empresa, maior então vai ser o salário dele. E aí você tem então empresários, né? Alguns empresários numa hierarquia bem alta que tem um preço, cobram um valor, né? Um preço de salário, né? Um salário muito alto. E o que justifica isso? Né? Não é as horas que ele gasta, né, no tempo ali no trabalho, mas na verdade o quanto que ele agrega de valor para a empresa. Então a empresa avalia aquilo, né, o quanto de valor que ele gera, então ele pode então cobrar um salário maior. E assim também acontece na consultoria, né? O consultor, quando o cliente percebe esse valor, né, que o consultor é capaz de gerar valor para a empresa, trazer um benefício muito grande para a empresa, então o consultor vai poder cobrar um valor maior na sua consultoria, ao invés de simplesmente cobrar, como eu falei da primeira forma, né, de calcular, simplesmente pegar os custos, né, da consultoria e colocar ali uma margem de lucro e fazer o preço. Então, esse o objetivo. Acho que todos nós, como consultores, se você, consultor, ainda cobra com base nos custos, né, faz o seu preço com base nos seus custos, o objetivo da gente, né, como consultor, é poder cobrar com valor maior, né, cobrar porque sabendo que eu estou gerando valor para o cliente, né? E isso do ponto de vista do cliente. O cliente precisa perceber isso e entender que ele está gerando, que o consultor está gerando valor para ele, né? Então, para quê? Para que a gente possa, né, voltando naquela frase que eu falei, para que a gente possa ter mais tempo para a gente mesmo, né? Para fazer aquilo que a gente gosta, para tempo com a família, tempo de qualidade, poder ir para academia, fazer um exercício, se for o caso, cuidar da saúde. Então, para que você tenha isso, você precisa estar cobrando um preço mais justo do que ficar cobrando preços pequenos e tendo que trabalhar como escravo para poder, então, manter as suas despesas, né? Manter sua vida, né? Então, agora, quando a gente fala de calcular as horas com base no custo, que eu falei que não é a melhor estratégia, mesmo não sendo a melhor estratégia, é importante que a gente calcule de qualquer forma o nosso preço, o preço, né, da consultoria, o preço da hora com base nos custos, não para cobrar do cliente, mas para a gente ter de fato uma base, né, assim, de um princípio, um início de conversa, né, para a gente entender que, pelo menos assim, aquele preço é o mínimo que eu posso cobrar do cliente, porque se eu cobrar menos do que isso, sequer os custos da minha empresa, do meu negócio, vão estar sendo cobertos por aquilo. Então, a gente calcula sim, com base nos custos, não para cobrar do cliente, simplesmente para a gente ter uma base. Então, eu vou colocar alguns princípios importantes que a gente precisa assimilar para a gente poder cobrar esses valores maiores que então vão estar baseados não nos custos, né? Simplesmente a gente calcular os custos e colocar os nossos custos e colocar uma margem de lucro. Mas a gente vai calcular preços que são baseados no valor que eu posso gerar para o cliente, né? Então, o primeiro princípio que a gente tem que assimilar é que o consultor ele tem que resolver as necessidades do cliente. O que é necessidade do cliente? A necessidade do cliente ela pode ser um problema que ele tem. Então, o cliente tem lá um problema que ele precisa resolver e ele não está conseguindo resolver sozinho.
nem ele ou com a equipe dele, né? Se for uma empresa, como a equipe que ele tem ali na empresa não consegue resolver, então ele vai procurar a ajuda do consultor para resolver esse problema. E além do problema, pode ser também um objetivo, né? Um desejo, né? Um querer alguma coisa, né? Um objetivo que ele quer, que ele precisa alcançar. Isso também é uma necessidade. Então, ele tem um objetivo para alcançar e não está conseguindo alcançar sozinho. Então, o que ele faz? Procura a ajuda do consultor. Por que eu estou falando isso? Que isso é um princípio para a gente poder cobrar mais alto, a gente entender que o cliente tem uma necessidade e que a função do consultor é resolver essa necessidade. Porque a consultoria, ela nunca pode ser vista, por exemplo, como se fosse um produto que a gente compra na prateleira do supermercado. Então, por exemplo, um produto, né, você vai lá no supermercado, olha para o produto na prateleira, pode pegar o produto, examinar, né, ler a embalagem e decidir se compra ou não compra. E ele já está pronto, você não tem como mudar aquele produto, simplesmente você vai lá, tem que comprar, se você quiser comprar, você vai comprar exatamente do jeito que ele é, né? A consultoria, ela não pode ser assim. Não é você fazer, por exemplo, eu vou montar o meu serviço de consultoria, passo a passo o que ele é, como que ele vai ser, e aí eu vou vender para o cliente e vou chegar lá no cliente e dizer, olha, eu tenho esse serviço assim, 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 e eu quero te oferecer, vai ser bom para você, compra aí. Não é assim. Porque primeiro eu tenho que saber a necessidade do cliente, né? Entender a necessidade do cliente. Essa é a importância, a diferença, né, que tem quando a gente fala do consultor comparando, por exemplo, com um contratado, né, um terceirizado numa empresa. Quando uma empresa, por exemplo, contrata um profissional terceirizado, né, que a gente chama, contratado, algumas pessoas chamam profissional contratado, que não está ali na folha de pagamento da empresa, ele contrata, mas basicamente aquele profissional, ele é como se fosse um funcionário, ele está ali executando as ordens que a empresa está dando para ele, né, a empresa cliente, né, no caso, e fazendo exatamente o que está sendo pedido para ele, né? E aí então ele faz aquele serviço, ele só não está na folha de pagamento, mas ele é como se fosse um funcionário. O consultor, ele não é assim, ele não pode ser assim. Né? Se você... Tem muita gente que se autodenomina consultor, né? Eu sou um consultor, mas que na verdade ele acaba sendo só um contratado, né? Um terceirizado da empresa. Porque ele vai lá executar só aquilo que a empresa está mandando fazer, como se fosse um funcionário da empresa. E aí, se você está nessa situação, né, como o consultor, que na verdade não é consultor, é um profissional terceirizado da empresa cliente, você vai estar sujeito, então, a ter que cobrar um valor menor. Né? Por quê? Porque você não está agregando valor, você é como um funcionário da empresa. Né? Ele poderia contratar um funcionário e colocar ali no quadro dele, né? na folha de pagamento dele, mas se você não está agregando muito valor para ele, ele vai olhar para você e querer equiparar a sua remuneração com um funcionário que ele tem lá na empresa dele. Então, esse tipo de profissional, né, ele tende a cobrar, tende a ser remunerado por um valor inferior do que ele poderia ser remunerado. Né? Quando o consultor, então, ele consegue então resolver a necessidade do cliente, o cliente ele começa a olhar para o consultor e ver nele valor, né? Ver que ele, poxa, esse cara é capaz de vir aqui, entender o problema que eu tenho, saber exatamente o que eu preciso e propor uma solução que vai assim ao encontro dessa necessidade e trazer para mim a solução para essa necessidade, seja lá um problema ou um objetivo, né, que o cliente tenha. Então, ele começa a olhar para o consultor não como sendo um contratado qualquer, um terceirizado ou um funcionário da empresa, mas ele olha para o consultor como alguém especial nesse sentido, né? Alguém que tem algo mais para oferecer do que simplesmente um funcionário. Então,
O que a gente tem que olhar sempre, quando a gente pensa, né, esse primeiro princípio, né, que o consultor precisa resolver uma necessidade do cliente, a gente precisa sempre estar comparando, né? E ele tem que resolver essa necessidade com competência. Então tem dois pontos, né, assim, importantes que o consultor precisa balancear bem. A necessidade do cliente, que precisa ser resolvida, e a sua competência. Por que eu estou falando isso? Porque você não vai resolver toda a necessidade do cliente, toda e qualquer necessidade do cliente. Né? Então, por exemplo, se eu sou lá da área financeira, um consultor da área financeira, e aí vem, por exemplo, um cliente que é da área de, sei lá, da área agrícola, né? E quer saber sobre plantio de café, não sei. Você não entende nada daquilo, né? Então, você não pode se aventurar, porque eu sou consultor, vou lá entrar nessa seara que não é a sua seara de competência. Então você precisa balancear bem isso, entender até onde você tem competência para atender aquela necessidade. E se você conseguir casar isso, a sua competência é suficiente para atender perfeitamente a necessidade do cliente, então você agrega valor para o cliente e aí então ele já vai começar a olhar para você com outros olhos e está disposto a pagar mais pelo seu serviço, né? Lembra sempre, quando você vê quando o cliente, né, percebe que alguém pode resolver um problema que está incomodando ele, que ele precisa resolver, que ele não está conseguindo resolver sozinho, e aparece alguém que realmente tem competência e consegue resolver, e consegue demonstrar isso para o cliente, que consegue resolver esse problema para ele começa a realmente valorizar esse profissional. E aí, então, você tem uma consultoria que agrega valor. E essa consultoria, esse tipo de consultoria, então, que vai ser uma consultoria que tende a você poder cobrar mais, né? Ter mais high ticket, né? Um valor maior, né? Para ser cobrado. Então, sempre isso. Agora, quando a necessidade do cliente, há uma necessidade, você tem competência, mas pouca competência para realizar aquilo, você pode até avaliar se dá para você atender o cliente, mas tende a que você não agregue tanto valor, porque só você está limitado na sua limitação de competência, né? Então, você acaba não podendo cobrar mais, um valor maior, porque você não está entregando tanto valor para o cliente. Então é sempre isso, a necessidade do cliente comparando com a sua competência. Quanto mais, se você chegar assim, quanto mais necessidade do cliente, junto com uma alta competência do consultor, é o melhor dos mundos, né? Ali sim você consegue cobrar um valor, né, um preço de consultoria que vai ser alto, mas eu até não gosto muito dessa palavra alto, que parece que quando a gente fala alto a gente está se aproveitando do cliente. Não é isso. Alto no sentido comparado com aquele preço de consultoria que você calcula só pelos custos, mas que de verdade é justo, porque você está agregando muito valor para o cliente. Então esse valor que alto, entre aspas, na verdade ele é justo, porque você agrega valor para o cliente. Então, necessidade e competência. Agora, olhando para o ponto aqui só da necessidade do cliente, o que é importante a gente entender, né? Que a necessidade do cliente ela precisa ser urgente para ele. Se o cliente tem uma necessidade, mas ele não tem urgência para resolver aquela necessidade, né, seja um problema ou um objetivo, ele não vai se mexer, né, para resolver esse problema. E aí o que vai acontecer? Ele vai tentar empurrar pela barriga, mas ele vai fazer isso não é por nada, mas é porque realmente todo mundo vive num mundo de correria, né? E quando você vê uma coisa que não é urgente, você tende a empurrar e deixar para depois e protelar aquilo. E isso acontece então com o cliente também. Então, o que é importante? Que essa necessidade do cliente ela seja uma necessidade urgente, né? Então, se você tem uma necessidade do cliente que é muito urgente, ele vai sair da inércia. Ele vai falar assim, poxa, eu preciso resolver, eu não posso esperar mais porque é muito urgente, não dá para ficar empurrando mais com a barriga e eu vou ter que resolver isso. Eu não consigo resolver sozinho,
né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou contratar um consultor. E aí acontece o que a gente chama da demanda que é espontânea, né? Uma demanda que o próprio cliente procura o consultor. Esse é o melhor dos mundos, né? Ele tem uma necessidade que é muito urgente. Então, quando você tem isso, o próprio cliente corre atrás do consultor e procura o consultor. Agora, quando a necessidade não é muito urgente, então o cliente tem uma necessidade, mas não é muito urgente, ele está ali enrolando para tomar uma decisão, o que o consultor pode fazer? Ele pode mostrar para o cliente, né, gerar essa urgência no cliente. Como que ele faz isso? Ele pode mostrar para o cliente os problemas que podem acarretar se ele não tomar uma decisão de agir logo. Então, por exemplo, o consultor ele pode mostrar para o cliente que há por exemplo, uma oportunidade se ele agir agora, né? Por exemplo, vamos dizer assim, uma pessoa que trabalha com impostos, né? Um consultor, um advogado que atua na área de impostos, e aí ele vê, por exemplo, uma lei que é importante que está sendo criada e que vai ajudar, por exemplo, nos impostos do ponto de vista da empresa ali, daquele cliente. Então ele pode mostrar para o cliente e dizer assim, olha, tem essa oportunidade aqui, você não pode perder, é um benefício que está sendo feito agora, isso vai passar se você não agir logo. Então o que você está fazendo? Empurrando a necessidade do cliente, que era uma necessidade sem urgência, para uma coisa muito urgente. Então quando você empurra essa necessidade para o campo da urgência, o cliente ele começa a agir, né, e querer contratar o cliente. Também você pode mostrar, né, o consultor pode mostrar para o cliente o que ele vai perder em termos de dinheiro, né, também. Por exemplo, tem coisas que se você não agir logo, deixar o tempo passar vai gerar custos para a empresa. E às vezes o cliente ali, o gestor da empresa, ele não está percebendo isso. E aí cabe ao consultor mostrar para ele. Ou seja, a função do consultor nesse momento em que o cliente tem uma necessidade que não está tão urgente na cabeça dele, é empurrar, ajudar o cliente a enxergar urgência naquilo. E aí então quando você empurra essa necessidade que não estava urgente para um campo onde ela passa a ser urgente, o próprio cliente novamente vai querer contratar o consultor para resolver o problema dele. E aí então, de novo, você vai poder cobrar um valor substancial, né, pela sua consultoria, porque você está resolvendo uma necessidade, um problema que está atingindo o cliente e que é urgente para ele precisa resolver logo. Então, quanto mais urgente, você está disposto a pagar, né? Então, imagina que quando você está com um carro e precisa fazer uma revisão, por exemplo, no carro, e aí não é tão urgente, você vai deixando, aí você vai lá na oficina, né, e aí tenta negociar preço, porque não é urgente. É uma necessidade, mas não é urgente. Dá para esperar um pouquinho mais. Agora, quando você está falando, por exemplo, seu carro quebrou na estrada e você precisa resolver, então só tem um mecânico ali nas redondezas, né? Você está no meio do nada e aparece um mecânico. O preço que ele te cobrar, você vai pagar, porque você precisa resolver ali, é urgente, você tem que sair daquela situação. Então, é uma necessidade urgente. E assim, então, é com a consultoria. O consultor sempre vai ter que ajudar o cliente a ver essa urgência nas necessidades dele. E aí, a gente entra para o segundo princípio, né? Então, o primeiro princípio que a gente falou é que o primeiro princípio para a gente cobrar valores maiores, né, é que você precisa ter uma necessidade, o cliente precisa ter uma necessidade urgente e você ser suficientemente competente para atender aquela necessidade. Né? Você consultor, precisa ser competente para atender a necessidade. O segundo princípio, e talvez seja o principal, né, para a gente poder cobrar melhores preços e gerar valor para o cliente, é a gente conseguir gerar relacionamento de confiança com o cliente. Né? O consultor precisa disso. A consultoria é um serviço de confiança, não é uma coisa que o cliente contrata assim de qualquer jeito na internet, por exemplo, vai lá que tem um anúncio, clica e compra e contrata o consultor, mas ele precisa de alguma forma ter confiança no consultor. Por que ele precisa disso para poder contratar o consultor?
por dois pontos principais. Primeiro, ou três pontos, vamos colocar. Primeiro, porque é o que a gente chama de assimetria de informações. O consultor, ele tem uma informação a mais que o cliente não tem, né? Por isso que o cliente está contratando o consultor, porque ele não conseguiu resolver aquele problema, né? O cliente não conseguiu resolver aquele problema, ele então contrata um consultor que tem um conhecimento a mais, que tem um entendimento de uma área que ele não conhece, então ele contrata para atender a sua necessidade, né? Então, quando o cliente está nessa situação que ele não tem um conhecimento que o consultor tem, o cliente fica numa situação de estar um pouco na mão do consultor. Imagina, quando você está na mão do outro, você precisa confiar naquilo que ele está falando. Não é isso? Se você não tem um conhecimento suficiente, né, se o cliente, né, não tem um conhecimento suficiente, como o consultor tem para resolver aquele problema, ele vai ter que ficar um pouco na mão do consultor e confiando em tudo que o consultor falar. Então, essa palavra confiança é muito importante. Como é que eu vou entregar a minha empresa, né, aquele problema que está incomodando, na mão desse cara, desse consultor, que eu sequer sei quem é, não sei se ele tem competência, não sei como é que vai ser, se ele vai me passar a perna, e porque eu também não consigo julgar, né, porque eu não tenho conhecimento nessa área e eu vou ter que depender dele. Então, precisa gerar confiança no cliente. E a outra coisa também que faz com que o cliente precise ter confiança no consultor antes de contratar é que ele vai expor as fragilidades dele, né? Então, imagina, ele tem um problema na empresa, para ele resolver aquele problema, ele vai ter que expor, às vezes, coisas frágeis da empresa, expor alguns problemas da empresa que ele não gostaria que saísse dali, né? Que o público maior ficasse sabendo, né? Então, ele vai ter que confiar que esse consultor não vai divulgar as informações dele, que vai ser discreto o suficiente para lidar com aquelas informações sensíveis, sem expor a vida dele. E além da questão de expor, né, para fora, é a questão também dele se sentir à vontade. É difícil para a gente, né? Qualquer pessoa, qualquer ser humano se sente desconfortável em expor fragilidade. Você só faz isso com quem você confia, na verdade. Você expor as suas dificuldades, aquilo que você não conhece, você tem dificuldade de resolver sozinho, você tende a fazer isso com quem realmente você confia. Não vai fazer com qualquer pessoa, né? Então, por isso, ele precisa de sentir confiança nesse consultor. E o terceiro ponto também que ele precisa, né, motivo que ele precisa ter confiança no consultor, é que ele tem que sentir também que o consultor ele vai zelar pelos interesses, né, do cliente, né? Então, quando, por exemplo, o cliente se depara com um consultor que nitidamente está ali com interesse único e exclusivo de vender consultoria, né? Então o consultor chega lá, olha, a minha consultoria, vamos fechar, e aí? Não, vamos fazer aqui negócio, tal, quero fechar com você, tal, e fica ali insistindo na venda e querendo de qualquer forma empurrar o serviço de consultoria para o cliente começa a olhar assim, peraí, esse cara só está pensando nele, só está pensando em ganhar o peixe dele e vender o serviço dele, ganhar o dinheiro dele, mas ele não está preocupado comigo, né? Então, é claro que o cliente sempre sabe que o consultor quer de fato vender, ele quer, é o ganha-pão dele, né? Ele precisa vender, quer ser remunerado pelo trabalho dele, e isso não é nada feio e também não é novidade para o cliente. O cliente sabe disso, que o consultor precisa disso. Mas ele precisa também perceber que o consultor está realmente interessado nele, né, no cliente, está interessado em resolver o problema dele, que na hora de fazer a consultoria ele vai colocar os interesses do cliente em primeiro lugar, né, que ele não vai tentar fazer um serviço qualquer só para inglês ver, né, como diz, para ganhar o dinheiro dele, poder faturar, ganhar o dinheiro e ir embora, mas ele vai tentar fazer o melhor que ele puder para poder entregar resultado para o cliente. Então, o cliente precisa perceber isso. Isso tudo eu estou falando antes de contratar, antes do cliente contratar o consultor.
Isso pode levar tempo, mas pode ser rápido também. Às vezes, em uma ou duas conversas com o cliente percebe, sente essa empatia com o consultor e já começa a perceber: esse cara está interessado realmente, ele se preocupa comigo, ele está interessado em resolver o meu problema, ele vai sim cobrar um valor, mas eu estou disposto até a pagar mais para esse cara do que pagar para o outro consultor, porque esse aqui está se mostrando interessado realmente em mim e mostra que tem competência para resolver o meu problema, né? E ele não está só interessado em ganhar o dinheiro dele, mas está interessado em mim. E para o consultor mostrar isso para o cliente, de diversas formas, né? Vai mostrar na linguagem, né? Como eu falei, naquilo que você fala pro cliente, né? Mostrando que você sempre perguntando ao cliente: e aí, como é que você tá? Como que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Deixa eu entender melhor esse seu problema. Aí o cliente expõe um pouquinho, né? Lembra que ele está um pouco desconfiado e aí então ele não quer expor as fragilidades dele, ele vai começar a falar devagarzinho. Então você vai ser empático com ele, né? Se colocar no lugar dele e vai dizer: nossa, eu entendo, realmente isso é um problema. Eu sei como é difícil resolver isso. Eu sei que muitos clientes têm essa dificuldade que você está tendo, você não é o único. Então ali você já vai desarmando o cliente e mostrando para ele que você está interessado no problema dele. E aí você começa a perguntar mais: mas me conta mais, deixa eu ver se eu posso, o que eu posso fazer para te ajudar. Então esse tipo de linguagem, né, esse tipo de comunicação gera conexão com o cliente e gera uma empatia, né? E aí o cliente começa a sentir realmente confiança no consultor e isso faz com que ele não fique tão preso ao preço da consultoria. Ao ponto de ele, se ele tiver duas propostas, né, a sua e a de outro consultor, que tenha talvez até, o outro consultor tenha talvez até uma competência maior, né, que você ou seja mais famoso, né, tenha mais nome no mercado, mas o fato de ele ver em você, sentir em você confiança e sentir à vontade com você, porque você não colocou ele assim de uma forma. O seu relacionamento com ele não fez ele se sentir mal, mas pelo contrário, fez ele se sentir à vontade de expor as fragilidades dele, ele vai estar disposto a pagar mais para você do que para esse outro consultor. E veja o que eu estou falando aqui, eu estou falando mesmo que esse outro consultor seja mais experiente, mais renomado. Exatamente por causa disso, porque por causa da confiança. Então, esse ponto talvez seja o ponto mais importante. Nunca tente vender, empurrar a consultoria goela abaixo do cliente. Mas, assim, primeiro tente mostrar para ele o quanto você está interessado realmente no problema dele, em ajudá-lo, né? E assim, então, você vai gerar confiança para ele, né? E aí eu coloquei aqui essa questão do consultor mais experiente, mais renomado no mercado, é o que a gente chama, né, aquele consultor que tem muita autoridade, né? E a gente sempre tende a vincular, achar que poder cobrar mais alto é porque quem tem mais autoridade, né, quem tem mais nome no mercado, porque acontece isso. Quando você olha, por exemplo, o nome de alguém, um profissional muito famoso, muito conhecido no mercado, a gente já espera que vai ter que pagar mais para ele, né? Para aquele consultor, ou qualquer outro tipo de prestador de serviço, né? Mas por que isso acontece? Por que a gente vincula alto preço com renome, né? Autoridade? Indiretamente é por causa também dessa questão da confiança. Quando o cliente olha para por exemplo, ele pode olhar para um consultor que é muito renomado, que está no mercado há muito tempo, que tem uma autoridade bem construída, ele já imagina que esse consultor é hábil, competente e também é alguém que ele pode confiar, né? Porque se fosse uma pessoa que não conseguisse guardar a informação, né, que divulgasse as informações dos clientes, expusesse o cliente para o mercado, então ele não estaria naquela posição de fama, de autoridade, né? Então, indiretamente, já se faz, mesmo que inconsciente, já se faz
essa associação, né, de autoridade, de fama, com confiança também. Então, mas o ponto principal é esse. A confiança, sem confiança, não tem venda de consultoria e também você não vai conseguir gerar a autoridade que você precisa para também ficar muito tempo no mercado como consultor. Isso é muito importante. Então, gente, em essência, era isso que eu queria colocar para vocês. E aí, só para a gente passar aqui e resumir o que a gente falou, o tema da nossa live de hoje seria a caixa preta dos honorários high ticket, né? Como então você poder cobrar valores mais altos, né? E aí então eu falei que o consultor ele precisa cobrar pelo valor que ele gera pelo cliente, para o cliente, desculpa, o valor que ele gera para o cliente e não simplesmente ficar calculando os custos dele, colocando uma margem de lucro, né, para fazer o preço pelos custos, mas sim pelo valor que ele gera para o cliente. E também falei que dois princípios, né, que são importantes para a gente poder cobrar esses valores mais altos, né? O primeiro princípio que eu falei é que o consultor, ele tem que resolver as necessidades do cliente. E essa necessidade tem que ser uma necessidade urgente. Se ela não é urgente, o consultor precisa ajudar o cliente a tornar aquela necessidade do cliente urgente. Senão ele não vai contratar o consultor. E o segundo princípio que eu coloquei para a gente cobrar preços maiores é desenvolver com o cliente um relacionamento de confiança. Então, essa foi o resumo, basicamente, do que eu falei aqui. Quero agradecer vocês por terem ficado comigo até agora. Um abraço a todos, então.